Kafka Ribino finalmente conseguiu se transformar novamente no Kaiju número 8. Sua nova batalha contra o Kaiju número 9 se intensifica. Kikoru Shinomiya irá ajudar o seu amigo. A verdadeira luta do Kaiju número 8 contra o Kaiju número 9 irá começar. A primeira divisão irá derrotar os Kaijus. Salve galera, beleza? Bem-vindos ao canal Mangás Online. Eu sou o Ezio. No vídeo de hoje vou mostrar para vocês como será o episódio 4 da segunda temporada de Kaiju número 8. E galera, esse vídeo demorou mais do que o esperado, porque não conseguimos alcançar a meta de likes do vídeo anterior. Então, para que eu possa continuar com esses vídeos de Kaiju aqui no canal, vamos bater a meta de 1000 gosteis nesse vídeo. Conto com vocês. Recado dado, então bora pro vídeo. O vice-capitão da primeira divisão comandava o ataque aos kaijus insetos que estavam na sua área. Eles precisam achar uma solução para derrotar aquela horda de monstros. Isso não parecia ter fim, mas de repente é anunciado que o kaiju número 8 conseguiu se transformar. Kafka finalmente irá enfrentar o inimigo com seus poderes de kaiju. O capitão da primeira divisão, Gen Narumi, e os oficiais iniciam a segunda fase daquela operação. Kafka e Kikoru encaram o Kaiju número 9, que estava no corpo daquele Kaiju inseto. O número 9 diz que sabia que aquele homem era o Kaiju número 8. Ele então ativa o seu poder e começa a ressuscitar os Kaijus insetos que foram mortos em batalha. Kikoru fica surpresa e de repente o número 9 se transforma novamente. Ele cria algumas asas em seu corpo. Kikoru estava assustada. Ela se pergunta que tipo de poder oculto aquele inimigo ainda tem. Porém, de repente, Kafka segura em seu ombro. Ele dizia: Kikoru, muito obrigado. Eu não confio muito em mim ainda, mas sei bem que posso confiar 100% em vocês. A garota fica surpresa com aquelas palavras, mas tenta disfarçar. Kafka iria deixar os kaijus formigas por sua conta, enquanto ele enfrentava o número 9. Kikoru fica nervosa e dizia: se você ousa me pedir para cuidar dos fracotes, trate de vencer, senão eu te mato. Kafka aceita aquelas palavras. Ele vai destruir o número 9. O Kaiju número 8 avança. Ele corre no meio dos Kaijus insetos. Kikoru dá cobertura. Ela atira contra os inimigos. Kafka passa por eles facilmente. Ele chega até o seu alvo. O Kaiju número 9 relembra seu último confronto com Kafka. Ele dizia que deve uma para ele. Depois daquele dia ele evoluiu bastante. O Kaiju número 8 fica surpreso. Vários tentáculos saem do chão. Eles prendem o corpo de Kafka. Enquanto isso, as asas criadas pelo número 9 se tornam canhões gigantes. Ele diz que agora tem poder o suficiente para matar o número 8. Porém, de repente, algo inesperado acontece. Antes que o Kaiju número 9 pudesse atacar, Kafka arrebenta os tentáculos e passa pelo corpo do número 9. Ele arranca seu núcleo facilmente, mas naquele momento, Kafka Ribino percebe que esse, na verdade, era o núcleo do Kaiju Formiga e não o núcleo do número 9. Ele destrói aquele núcleo e dizia: vendo sua luta contra a Kikoru, acredito que seu núcleo também está nessa formiga, acertei? O número 9 fica com medo. Ele começa a disparar com seus canhões. Esses são vários ataques poderosos, mas Kafka conseguia se defender. Ele destrói aquelas balas com seus socos. Kafka agora estava mais forte. Após ser controlado pelo Kaiju número 8 na luta contra o diretor Shinomiya, ele percebeu que não estava utilizando todo o seu potencial. De repente, o Kaiju número 8 começa a avançar. Ele estava mais veloz e os disparos do Kaiju número 9 não conseguiam atingi-lo. De repente, um Kaiju formiga surge do chão. Kafka então utiliza uma propulsão em seu pé para saltar por cima daquele monstro e atacar. Depois que seu corpo foi controlado, agora ele sabe como utilizar melhor suas habilidades de Kaiju. Novamente, o Kaiju número 9 utiliza seus tentáculos que saem do chão para prender o Kafka. Mas isso não surte efeito mais uma vez. Kafka consegue saltar e se livrar dos tentáculos facilmente. Enquanto estava no alto, ele utiliza o poder de impulso nos seus pés para voltar para o chão com toda a velocidade e força. Ele avança em cima do Kaiju número 9. Aquele golpe seria impossível de desviar. Kafka diz para ele se preparar. Dessa vez não vai ter como fugir. O Kaiju número 8 concentra sua força no punho. Ele vai desferir um soco. Kafka realiza o seu ataque. O Kaiju número 9 tenta se defender com seus braços. Ele percebe que agora o número 8 também estava diferente. O Kaiju 9 começa a cuspir sangue. O seu corpo então é amassado pelo impacto junto do corpo do Kaiju Formiga.
uma grande explosão acontece. Kafka Ribino consegue derrotar o inimigo. Todos que observavam aquela luta ficam surpresos que Koro presenciou de perto aquele acontecimento, enquanto seu pai e os outros técnicos observavam a batalha pelos drones. Esse é o verdadeiro poder do Kaiju número 8. O vice-diretor diz que realmente era algo assustador, porém vemos que o Kaiju 9 continuava vivo. Ele estava tentando se regenerar, porém devido àqueles graves ferimentos, ele não conseguia se curar direito. Ele precisava se reunir com sua outra parte. O número 9 precisava se fundir com o Beta. Ele emite um sinal para o seu clone que estava enfrentando o Capitão Gennarumi. Ele dizia: meu núcleo foi danificado, vem até mim para a fusão. O outro número 9 entende que deveria voltar, mas não podia fazer isso agora. O Capitão Narumi atacava o seu corpo. Esse é o capitão mais poderoso da tropa de defesa. Gennarumi conseguia se desviar dos ataques do número 9 facilmente. E o Kaiju 9, que estava à beira da morte, informa que enfrentou o Kaiju número 8. Porém o Beta pede para ele esperar mais um pouco. Ele estava em um processo de aprendizagem. O vice-capitão da primeira divisão se comunica com Narumi. Eles têm medo de Kafka perder o controle novamente e por isso não podiam deixar a Shinomiya sozinha com ele. Gennarumi então decide terminar sua batalha o mais rápido possível e ir para lá. Ele então ativa o seu poder de combate, que era de 98%. O capitão da primeira divisão liberou a sua força total. Ele avança e consegue cortar uma das pernas da formiga que o Kaiju número 9 estava fundido. O inimigo então percebe que a lâmina de Narumi tinha o poder de cortar e queimar. Isso atrasava a sua cura. Ele então tenta se afastar para matá-lo com um disparo, mas Narumi também conseguia atacar à distância. Ele efetua vários disparos poderosos contra aquele Kaiju. A arma de Narumi era customizada. Além de possuir uma lâmina, ela também era uma arma de fogo. Perto ou longe, ele podia se adaptar a qualquer tipo de batalha. Narumi então começa a atirar. O Kaiju número 9 também atacava com seus disparos. O capitão da primeira divisão se esquivava e defendia com sua arma, enquanto mantinha o inimigo sob pressão. Ele alternava entre cortes e tiros. Gennarumi não possui nenhuma brecha. De repente o Kaiju número 9 muda de tática. Ele salta em um prédio e começa a andar na parede. Vários Kaijus formigas aparecem. De repente o Kaiju 9 se aproxima, mas Narumi tenta cortá-lo com sua lâmina. O número 9 então salta novamente no prédio. Ele havia aprendido a desviar daqueles ataques cortantes. Narumi fica surpreso. O inimigo estava se adaptando ao seu estilo de luta. De repente, o número 9 faz um poderoso ataque. Gennarumi consegue se esquivar, porém uma nuvem de poeira havia se formado. O número 9 deixou várias bombas kaijus posicionadas nos prédios ao redor. Ele enraizou seu próprio corpo para pegar o capitão mais poderoso em uma gigantesca explosão. O vice-diretor e o diretor Isao percebem que o Kaiju 9 evoluía enquanto lutava. Sua aparência já estava totalmente diferente dos relatórios anteriores que foram feitos pela terceira divisão. Ele aprende convivendo com humanos e assim continua evoluindo. O número 9 é um Kaiju do tipo vírus, uma habilidade inédita para todos da tropa de defesa. Porém, de repente, vemos que Narumi estava bem. Ele conseguiu escapar da explosão. Ele cortou várias bombas kaijus antes de explodirem. Narumi, com certeza, é uma ameaça maior do que o número 9. Ele não sofreu nenhum dano. E agora que aqueceu, estava na hora da caçada. Gennarumi ativa o poder de seus olhos kaiju. O número 9 fica surpreso e Gennarumi efetua um único disparo. Aquele disparo acerta o corpo do número 9 em cheio e abre um buraco em seu corpo. Essa é a outra arma customizada de Narumi, a retina do Kaiju número 1, a arma numerada mais antiga do Japão. Não perca o próximo episódio de Kaiju número 8 aqui no canal. E é claro, comentem aí o que vocês acharam desse vídeo e se eu devo continuar com essa história por aqui. No mais, obrigado por assistirem esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima.